Olá, é bom ter você de volta. Hoje continuamos com o exame do recurso de revista, especialmente do artigo 896 da CLT, mas tratando agora da perspectiva da súmula 296, inciso 1º, especialmente quando se trata da especificidade de arestos para comprovação de divergência jurisprudencial. Assim, nós lembramos que a linha A do artigo 896 da CLT prevê que cabe recurso em revista das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individual, quando derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro TRT ou a SDI do TST. O parágrafo 8º do artigo 896 revela ainda que, quando o recurso fundar-se em dissenso de julgado, ou seja, divergência jurisprudencial, incumbe ao recorrente o ônus de produzir prova da divergência jurisprudencial, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. E é nessa perspectiva aqui, trazida no final do parágrafo 8º do artigo 896 da CLT, que nós vamos nos concentrar hoje. Identificamos então o item 1º da súmula 296 da CLT, pelo qual a divergência jurisprudencial ensejadora da admissibilidade do prosseguimento e do conhecimento do recurso há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação de um mesmo dispositivo legal, embora idênticos os fatos que as ensejaram. E aqui nós voltamos por aquela nossa expressão da FNC, ou seja, que todo caso vai envolver um F, quadro fático extraído da instrução processual, o N, relativo à norma, uma regra, princípio adotado para a solução dessa questão, e C, a consequência jurídica, correspondendo então à tutela pretendida e à tutela deferida num determinado caso. Disso, nós podemos extrair então que a demonstração da divergência jurisprudencial parte da identificação da norma jurídica adotada como fundamento do acórdão regional no capítulo objeto do recurso. Os dispositivos da legislação constitucional ou legal, em geral, são compostos de um fato considerado juridicamente relevante, ao qual se atribui um determinado valor perante o direito e, por consequência, se extrai um comando normativo. Assim, o processo judicial, e especialmente a tutela jurisdicional, se presta à concretização desse comando normativo, uma vez que se comprove a ocorrência do respectivo substrato fático. Assim, aqui nós sintetizamos o que vem a ser esse caminho argumentativo decorrente da aplicação de uma norma jurídica, ou seja, se demonstra a comprovação, se comprova a presença de um substrato fático e, em vista disso, se vai aplicar aquela consequência jurídica decorrente do valor atribuído a esse fato por meio da norma de direito. Então, a partir dessas noções, nós chegamos nessa forma de tabela. É bom identificar, então, que era comum no STJ e está se tornando mais comum no TST a utilização desse tipo de entabulação para a demonstração de divergência jurisprudencial, ou seja, aquele confronto analítico que é pedido no parágrafo 8º do artigo 896, se revela nessa forma, contrapondo cada um dos fundamentos e cada um dos elementos dos acórdãos considerados, ou seja, independentemente da forma que a parte escolha para demonstrar essa divergência jurisprudencial, é importante destacar que o trabalho do advogado, da advogada ou do servidor ao examinar essa alegação de divergência é verificar a demonstração de que os fatos tratados em cada um desses casos no acórdão recorrido e no acórdão paradigma são substancialmente similares. E o que quer dizer essa expressão substancialmente similares? É que os fatos considerados em cada um dos casos são semelhantes naquilo que é considerado como relevante para a aplicação da norma. Ou seja, num caso de bancário, por vezes é irrelevante se se trata de um banco privado ou de um banco estatal, quando se trata especificamente apenas de tratar da jornada devida, porque a jornada seria a mesma. Entretanto, quando se trata de uma questão particular de um banco, vai fazer diferença de se comprovar de que os fatos tratados são realmente similares, como, por exemplo, nas circunstâncias de previsões
regulamentares próprias de uma empresa e de outra empresa. Nesse caso, é substancialmente similar os casos que tratem de um mesmo regulamento empresarial. O outro elemento importante para a demonstração da especificidade dos arestos confrontados é a demonstração de que a norma adotada como fundamento para aquele julgamento é a mesma. É certo de que quando se está diante de um raciocínio jurídico ou de uma elaboração jurídica que envolve vários passos, ou seja, por várias vezes nós temos que encontrar essa expressão de fatos, normas e conclusão de forma encadeada, por vezes a própria norma, o próprio raciocínio, o próprio fundamento que levou à adoção de uma determinada norma para a solução daquele caso pode ser objeto de demonstração de divergência, ou seja, a parte demonstrou de que os fatos são substancialmente similares em dois casos diversos, mas que em um caso um tribunal adotou uma determinada norma para resolver aquela questão e outro tribunal entendeu pela aplicação de norma distinta. Esse é um passo um pouco mais avançado. Em nem todo o processo se tem essa situação, mas quando se está diante de um raciocínio jurídico, de uma fundamentação jurídica que tem vários passos na definição de fatos substanciais, de normas a serem aplicadas para uma determinada conclusão servir de premissa para um raciocínio subsequente, eventualmente se vai ter a possibilidade da demonstração de divergência já na fundamentação acerca da norma que vai ser aplicada para resolver determinado caso. Mas o importante então é que para os casos habituais, o trabalho na demonstração de divergência é esse: é a identificação dos fatos substancialmente similares em determinado caso, a identificação da norma aplicada em cada um desses casos como sendo a mesma, e quando nos referimos à norma, seja ela a dispositivo legal, dispositivo constitucional ou a um princípio jurídico, e que, nesses casos, apesar de se tratar de fatos substancialmente similares, que uma determinada norma aplicada foi a mesma norma para os dois casos, as conclusões obtidas em cada um desses julgados foi diversa. Numa situação dessa, em que os fatos são substancialmente similares, os tribunais dizem terem aplicado a mesma norma, mas as conclusões extraídas desses casos são diversas. Nesse caso, se tem a mais específica divergência jurisprudencial comprovada a partir do cotejo ou do confronto desses dois acórdãos. O importante destacar é que no mundo real nem sempre essa distinção é absolutamente clara, no sentido de que os acórdãos contêm muitas informações, às vezes em decorrência da alegação de muitos fatos e de muitos aspectos jurídicos pelas partes. Então, o trabalho essencial na identificação ou na tentativa de demonstração de divergência jurisprudencial é ir até o acórdão regional e identificar esses elementos, ou seja, qual foi o fato substancialmente considerado como relevante para o Tribunal Regional para a solução daquele caso. E qual foi a norma adotada como fundamento para a resolução daquele caso. Como diz, no mundo da fantasia, o tribunal faria esse trabalho de forma bastante precisa, em não mais que um parágrafo, especificaria que fato ele está considerando e que norma se aplique, por que aquela norma se aplica, indicando muito possivelmente, e ainda no campo apenas da expectativa, qual o dispositivo legal se aplicaria àquele caso. E dessa forma se teria um raciocínio jurídico, uma premissa jurídica totalmente fixada de forma clara. Entretanto, nem sempre essa é a realidade, como dito, por vezes porque as partes trazem questões de forma muito complexa para apreciação no recurso ordinário. Então, o primeiro elemento a se destacar nessa construção da alegação de divergência jurisprudencial é que a parte identifique no acórdão qual fato foi considerado relevante para a solução daquele caso, qual norma foi entendida como aplicável àquele caso e qual a conclusão o Tribunal Regional extraiu, ou seja, identificando fato, norma e conclusão
do pronunciamento do tribunal, se fixa a tese jurídica adotada naquele julgamento. E de outro lado, o que se vai tentar encontrar é um acordo em que, diante de fatos substancialmente similares e da aplicação da mesma norma aplicada no acórdão recorrido, se chegou à conclusão diversa. E aqui também faz esse mesmo procedimento de demonstração de colheita no acórdão paradigma dos fatos substancialmente similares, da norma que foi aplicada e da conclusão que vai ser divergente daquela adotada no acórdão recorrido. Aqui, mais uma vez, nós temos que atentar para essa necessidade de que essa demonstração da similitude dos casos e da norma efetivamente aplicada, ou seja, da demonstração de qual tese jurídica foi adotada em cada um dos casos, é parte do trabalho do advogado, da advogada na elaboração do recurso de revista. Então, tal como exige o parágrafo 8º do artigo 896, essa demonstração da similitude deve vir contida já expressamente no recurso de revista, seja por essa entabulação, seja por uma outra forma de prosa que se contenha no texto do recurso de revista, mas essa apresentação, essa demonstração é trabalho do advogado e se caracteriza como pressuposto, inclusive, da admissibilidade desse recurso. Então, assim, tivemos um contato suplementar com a súmula 296, inciso 1º, tratando da especificidade do recurso de revista. Como o objeto geral desses vídeos é exatamente uma melhor elaboração de recurso de revista, nós vamos ter outras oportunidades para examinar essa súmula, a especificidade dos arestos e também a comprovação específica de divergência jurisprudencial em casos concretos. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.